Muito bem, mais uma vez cá estamos, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Alisson Calil Cordeiro e agora o Momento Neurosaúde começando, debutando nesse 2025, o maior prazer do mundo, pela primeira oportunidade a gente recebe o Dr. José Guilherme Amorim neste novo ano. Doutor, seja muito bem-vindo e um belo 2025 de muita saúde, muita paz a você e aos seus também. Muito obrigado pela presença. Alisson, muito obrigado mais uma vez. Feliz ano novo para todos, né? Para você, sua família, todos os nossos ouvintes, pacientes, né? Um feliz ano novo a todos. Estou muito feliz de estar de volta aqui e continuar os nossos trabalhos. Tá certo, doutor. Depois de uma participação que encerrou o nosso 2024, muito bacana, a gente falando a respeito de atualidades, da situação do quadro clínico do presidente Lula, né? Muita gente comentou com a gente que a explicação foi muito bacana, muito legal, nada politizada, apenas falando da questão do ponto de vista do quadro clínico mesmo. A gente começa esse 2025 com um assunto muito interessante e, infelizmente, recorrente nesta época do ano, pelas questões de férias, veraneio, não é? Que são as questões de afogamento e engasgo, principalmente e notadamente em crianças ou em pessoas da terceira idade. O que o senhor poderia falar para a gente inicialmente a respeito deste assunto? Alisson, infelizmente, realmente é algo extremamente recorrente na nossa sociedade. Ano após ano, nós temos diversos casos, né, por conta das festas, festividades familiares e muitas situações comuns mesmo, principalmente e infelizmente, né, engasgos e afogamentos. Eu trabalhei num serviço de saúde, né, de urgência, durante muitos anos. E muitos anos eu estive ali à frente, na ambulância mesmo, e eu mesmo atendi ali no momento inicial, por exemplo, crianças em afogamentos em piscina, ou pessoas em casa durante a refeição, janta, engasgados. E é uma situação assim, desesperadora, porque a gente corre contra o tempo. E eu vou explicar o porquê que a gente tem esse pensamento, né? O médico, quando chega na situação, ele está correndo contra o tempo. E a família ali, a angústia, o desespero, tentar fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente não dispõe do material técnico que a gente tem, né, no nosso serviço de saúde, nas nossas urgências. Quando a gente pensa em engasgo e afogamento, a principal lesão que a gente precisa lembrar é do cérebro. A ausência do oxigênio é realmente muito fatal. Em pouquíssimo tempo ela pode realmente ser determinante, né, doutor? Então, Alisson, o nosso cérebro ele funciona principalmente com glicose e oxigênio. Então, a ausência, né, de qualquer um dos dois, por um pequeno intervalo de tempo, já começa a causar lesões. Por exemplo, a partir de 5 minutos da ausência de oxigênio, a gente já pode ter danos irreversíveis no cérebro. Então a gente começa já pensando nesse tempo. Pergunta quanto tempo que começou, que perceberam, né? Ou, por exemplo, uma situação de afogamento, faz quantos minutos que foi encontrado, né? Qual foi a última hora que foi visto. E a partir daquele momento a gente lança a mão, né? Observa a primeira avaliação técnica, vê se realmente a pessoa não está respirando. É básico, mas é fundamental olhar, ver se o paciente está respirando ou não. Não só dependendo da tonalidade da pele, está roxeado, mas às vezes voltou a respirar lentamente. Isso é um sinal que muda as condutas. Outro momento, né, numa situação de afogamento ainda, estimular a pessoa, ver se realmente ela está inconsciente, né, no caso desmaiado ou não, né, se ela ainda tem consciência, se ela tem alguma manifestação espontânea. Isso também é muito importante para as condutas. E ali são coisas extremamente rápidas, são alguns segundos que você faz essa avaliação, né? Óbvio, tudo depende da experiência, né? Do tempo que está ali na frente, ali na situação de urgência, emergência, e já começar a intervir. Doutor, eu acho que para a gente até aproveitar esse ambiente audiovisual que a gente está aqui, muita gente acompanha a gente pelo dial, né, pelo rádio, mas também muita gente nos acompanha pelas redes sociais, pelos posts do material no Facebook, também no YouTube. A gente poderia até ilustrar para o nosso amigo que nos acompanha a questão das manobras que podem ser feitas especificamente no caso de engasgo adulto-criança e de afogamento adulto-criança. Como é que o senhor poderia expor isso para a gente? A manobra, numa situação de engasgo do adulto, né, que é uma situação muito comum, principalmente, por exemplo, hoje a gente tem uma lei que ela exige que tenha exposto ali em praças de alimentações, locais públicos, como que se deve realizar essa manobra, que é chamada manobra de Heilig. Tá? Nessa situação, você abraça a pessoa por trás, sempre com a mão acima do umbigo e abaixo da última costela, nessa região do abdômen mesmo,
comprime por trás, né, no sentido aqui quase que elevando o abdômen do paciente contra você ali abraçando, e pede para a pessoa tentar tossir. Essa compressão, ela aumenta a pressão intratorácica e faz o que está ali obstruindo a via aérea ser expelido. Isso salva vidas. Isso é muito importante. Todos nós devemos ter um mínimo de noção de como executar isso. É muito importante mesmo. A situação em crianças é diferente. Essa manobra não tem como ser aplicada. Imagine um bebê, né? Então não tem como ser aplicado. Qual que é a posição correta? O bebê, a criança de barriga para baixo, de bruço, mão espalmada, tapinha nas costas, fazendo compressões torácicas para ele tentar expelir. Isso também salva vidas. Já passei pelas duas situações. É muito importante saber executar, treinar, porque enquanto chega o serviço de urgência, né, embora nosso serviço de urgência, o SAMU, tem um serviço muito importante para a nossa sociedade, a gente sabe que existe um tempo de deslocamento, claro, né, desde o momento que o paciente chama, ele não vai chegar imediatamente. Existem alguns minutos de deslocamento, dependendo da região, da cidade, e quanto melhor foi a preparação, né, da família, individual, maior aumenta a chance, até quando o médico chega, se existe alguma manobra inicial da família, isso também melhora a perspectiva ali do resultado final. E a gente acompanha, né, doutor, muitos relatos aí que foram colocados à imprensa de essas manobras iniciais, elas serem colocadas pelo próprio atendente por telefone, e se a pessoa ao outro lado da linha tiver um mínimo de preparo ou de entendimento, ela pode resolver a situação, não é? Sim. Isso aconteceu várias vezes, né? Isso, inclusive, uma situação, um relato próprio meu, uma certa... Experiência tua? Isso, experiência minha mesmo. Conta pra gente, por favor. Eu estava de plantão no SAMU, então no serviço de urgência e atendimento, né, nós temos os médicos intervencionistas que vão na ambulância e os médicos reguladores que ficam no telefone. Então eu estava naquele dia, naquela ocasião, na regulação, e um paciente, uma pessoa ligou solicitando atendimento num paciente que tinha tido um desmaio, uma síncope, né, um desmaio dentro de uma academia. Na verdade, ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Meu Deus. Então, como Londrina é uma cidade grande, né? Então existe um certo tempo de deslocamento ali, acho que pelo menos ali de alguns 5 minutos, 10 minutos, é um tempo importante para um paciente que está precisando de atendimento. E ali, algumas das pessoas que estavam próximas sabiam fazer manobras de reanimação e foi feito conversando com as pessoas que estavam ali se dispondo a ajudar. Eles foram fazendo as manobras de reanimação até a chegada da equipe. E eu conversando, ouvi a ambulância chegar, ouvi o médico assumir, agradecer e graças a Deus conseguiu conduzir o paciente ainda em condições ali que dessem chance de ele se recuperar. Então isso é muito importante mesmo, isso ajuda e é algo que seria... As escolas, né, nossa sociedade deve difundir esse conhecimento. Né? Importante a gente falar com o amigo empresário também que tem seus funcionários, né, colocar no protocolo de preparo da própria equipe, não é? Essa proximidade, essa ambiência com os primeiros socorros, né, doutor? Muito importante, né? Concordo, é algo que deve ser cada vez mais sempre ofertado, ensinado e sempre replicado, reproduzido, né? É um treinamento constante, na verdade. Doutor, a respeito de manobras especificamente agora para afogamento, o senhor já falou a respeito de engasgo. Detalhe para a gente, por favor. Nas situações de afogamento, só para complementar... Pois não, doutor. Existe uma importância ali das manobras de reanimação. Então, de uma forma técnica, né, mas isso existem vários folhetos, o próprio governo, o Ministério da Saúde, explicando como posicionar o paciente, né, como posicionar a cabeça, né, como fazer as compressões torácicas. A gente sempre faz 30 compressões, 2 ventilações, tanto em adultos como criança. É muito importante treinar, ver o posicionamento dos dedos quando for criança, é diferente do adulto. Então, a intensidade é completamente diferente, né, isso, a intensidade da força, o posicionamento em relação a esse osso que a gente tem aqui no tórax, que é o externo. Então é muito importante ali ter o mínimo de conhecimento, porque qualquer um de nós... E às vezes na situação mais inesperada poderemos precisar. Tá certo, é muito bom você estar preparado e ter pelo menos o conhecimento básico. Tá tão fácil hoje, né, doutor? A gente dá um Google, vai pro YouTube, existem tutoriais que são realmente certos e importantes para que a pessoa possa ter essa preparação inicial, né?
Isso, mesmo vídeos, às vezes canais oficiais mesmo do próprio governo, nós temos ali vídeos de 30 segundos, 40 segundos que ensinam rapidamente como que proceder numa situação dessa. Eu acho que devemos buscar esse conhecimento, né? É uma situação que muitas vezes acontece mesmo situações no mercado, na feira, igreja. É muito recorrente mesmo, Alisson. Tá certo. E quando eu vejo, doutor, assim, nos telejornais, nos radiojornais, na internet, essa notícia que, infelizmente, a vida de uma criança foi ceifada por questão de afogamento em piscina, de festa em família, não é? É realmente uma das coisas mais avassaladoras e tristes que a gente tem. Então, se todo mundo estiver preparado, a gente pode diminuir isso, né? Com certeza, né? Ainda mais essa época do ano que gera uma comoção adicional, né? Infelizmente eu já vivenciei uma situação de um afogamento de uma criança numa reunião de família, uma piscina. Infelizmente a criança ela foi atendida no tempo, foi reanimada, chegou com vida no hospital, mas depois, por consequências, né, de todos os resultados, né, que acabam acontecendo numa situação dessa, quando falta oxigênio no cérebro, ela veio a falecer e realmente a gente fica muito triste. Então o cuidado tem que ser máximo. As situações de riscos, quando a gente pensa em crianças, elas estão em todos os lugares, né? Qualquer situação ela oferece um risco à criança, desde um balde, às vezes, crianças quando começam a caminhar ali 1 ano, 1 ano e meio, já vi situações que elas caem dentro do balde. Então existe riscos nessas situações. Então é importante a gente compartilhar isso hoje. Eu acho que fica esse aviso. É uma época ainda de festas, ainda de férias, as crianças estão em casa. Vamos ter atenção. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, passando esse conteúdo importantíssimo, acima de tudo, de utilidade pública. E a gente deseja aí um belo 2025, que a gente siga com o Momento Neurosaúde aí, porque realmente a aprovação da audiência em relação a esse conteúdo, principalmente pela forma como ele é levado pelo senhor, realmente é altíssima e a gente está muito feliz. Um abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alisson. Obrigado a todos e mais um feliz 2025 a todos. Tá falado. Esse foi o Neurosaúde, Dr. José Guilherme Amorim, na bancada cinza. Um abraço a você do Dial e um abraço a você das redes sociais. Permaneça com a gente. Pega na flechinha, pega aí no compartilhar, copia o link e manda esse conteúdo para sua família, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Um abraço e até a próxima.